Olá pessoal, mais um vídeo do canal Alexandre Livre Pensador. Quero falar mais uma vez sobre as ideias humanistas e também a oposição às ideias cristãs. As ideias cristãs. Conversando com um amigo meu, conhecido, cristão não praticante, mas se diz cristão. Agora ele não pratica, né? Porque no linguajar dele, no dizer dele, ele está na fé. Que a fé é o suficiente para ele herdar o mundo vindouro na crença dele. E eu mostrei para ele que essa questão de Yeshua ou Jesus como Messias não tem base nem mesmo nas escrituras hebraicas. Pois todo cristão acredita que Jesus é o Messias, né? O Messias, ou seja, o Cristo, né? O Cristo. Que a palavra Mashiach vem do hebraico, que significa, a tradução para o português, ungido. A transliteração é Messias, que significa ungido. E eu falei para ele que existia no judaísmo 3 classes de ungido. 3 ofícios, né? Daquele que era chamado ungido. Existia o Mashiach, sacerdote, o Mashiach, sumo sacerdote, e o profeta também era chamado Mashiach, ou seja, ungido. Mashiach, na época bíblica, era aquele que era ungido com óleo, alguém que era escolhido para ser um sacerdote. Ele recebia o óleo, né, na cabeça. Era unção, né, era unção. A autorização para exercer aquele determinado cargo. O sumo sacerdote também. Né, que Moisés que ungiu Arão, seu irmão, como sacerdote. E Arão ungiu os outros sacerdotes, fazendo o papel de sumo sacerdote, um sacerdote maior. E Davi, eu falei com o rapaz que Davi foi que Saul foi o primeiro Mashiach rei. O primeiro que foi escolhido por Samuel para ser o Mashiach rei. E ele recebeu o óleo da unção. Ele foi ungido para ser Mashiach rei. E o segundo foi Davi, que foi o sucessor de Saul. Ele também foi Mashiach, né? Mashiach rei. Depois veio Salomão, o filho de Davi, e outros que foram todos Mashiach rei. Mas o povo pensa que quando fala o Messias, ele só lembra que existe só um, que é o Jesus que diz que é chamado Cristo. Mas antes dele existiam vários Mashiach, reis, que, que existem só um, que é o Jesus que diz que é chamado Cristo. Mas antes dele existiam vários Mashiach, reis, que, que existem só um, que é o Jesus que diz que é chamado Cristo. Mas antes dele existiam vários Mashiach, reis, que, que existem só um, que é o Jesus que diz que é chamado Cristo. Mas antes dele existiam vários Mashiach, reis, que
foram ungidos para governar. E governaram, nos seus dias governaram. Exerceu o governo. Só que Jesus surgiu e ele foi denominado, né, chamado de Machia. Mas ele nunca foi Machia. Machia rei, nunca foi. E nem também Machia profeta, porque nunca foi. Ele nunca foi ungido por nenhuma autoridade de Israel, do templo, ele nunca foi ungido, nunca foi reconhecido. E como é que ele foi o Machia rei, se ele não governou, se ele não segurou o bastão, se não sentou no trono para governar? Como é que ele foi o Machia rei? Então isso aí está descartado, que ele nunca foi o Machia rei. Uma vez que ele não cumpriu as profecias da Bíblia hebraica, ele foi rejeitado pelos seus contemporâneos, pelos seus irmãos, como Machia, porque ele não foi, realmente ele não foi. E com base nas escrituras hebraicas dos judeus, foi que os judeus viram que ele não tinha as credenciais do Machia rei. Porque o Machia rei é um filho de homem, fruto de uma relação sexual. Na tradição judaica, o Machia é um rei semelhante a Davi. Davi foi gerado através da relação sexual. Ele não foi um ser divino que veio do céu. Assim é os seus sucessores também, tudo era filho de homem. Dos teus lombos, Davi, suscitarei um rebento, né? Dos lombos, né? Das entranhas, das suas entranhas. Então era um filho de homem mesmo. E eles vêm para cá, o cristão vem para cá com o ensinamento de dizer que o Machia é um ser celestial que veio do céu, que se tornou homem, para morrer pelos pecados da humanidade. Aí torceu tudo, né? Torceu tudo. Desnorteou tudo. Porque a função do Messias no judaísmo não é morrer para salvar ninguém. Não é morrer para o pecado de ninguém. Para ser uma expiação substituta pelo pecado. Não. A função do Messias é governar. Governar. Porque nessa questão de perdão de pecado já tinha o Deus de Israel que perdoava se a pessoa se arrependesse, como diz lá, aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará o perdão, né? Alcançará o perdão. Está lá nas escrituras dos judeus. Então eles não precisavam de ninguém morrer por eles, para eles adquirir o perdão perante o Deus deles, né? Não precisava. Então o cristão já fica confuso e desorientado nessas respostas que os judeus têm para dar para um cristão, e que muitos cristãos não sabem, né? Muitos cristãos não sabem. Então é isso. Já que Jesus não foi o Machia, ele nunca sentou no trono para governar, não trouxe justiça e paz para a terra, as guerras continuam até hoje, lá em Israel e no mundo, as guerras continuam até hoje, porque ele não fez cessar a guerra, diz que o Machia que faz cessar as guerras, e que o povo vai viver em paz e segurança. Israel não está seguro até hoje, não está em paz e segurança, então é um sinal de que o Machia deles ainda não veio, né? E não virá, né? E não virá. Então, já os cristãos desapontados, ficou desapontado, inventaram outra história. Inventaram a história. Ele não veio agora para reinar, não. Ele veio morrer para salvar, né? Já que ele não reinou, ele veio morrer para salvar, morrer pelos nossos pecados, para trazer perdão. Que é pura mentira isso. Pura mentira isso. E morreu, ressuscitou, um dia vai voltar para julgar e para sentar no trono, para humilhar aqueles que humilharam ele na carne. Ele vai voltar com poder e grande glória para subjugar as nações, aqueles que oprimiram ele, que desfazeram dele, que cuspiram no rosto dele.
Então ele vende para realizar o quê? A retaliação, a vingança, né? A vingança. Juntamente com os cristãos para vingar, assumir o poder do governo para vingar. Essa é a intenção da religião cristã, um dia governar, para subjugar os povos e vingar aqueles que maltrataram eles aqui. Jesus vai vir para vingar. E isso tem 2000 anos, essa espera, né? Essa espera. E nada aconteceu e nem irá acontecer. E a morte de Jesus? Por que foi que Jesus morreu? Ele morreu porque ele se levantou contra as autoridades da época. Ele não se conformava tanto com as autoridades religiosas, a maneira de viver das autoridades religiosas da época, o judaísmo da época, e também contra as autoridades seculares, que eram o governo de César, que estava subjugando a nação de Israel, o povo de Israel. O povo de Israel estava escravizado, subjugado, pagando imposto caro e vivendo debaixo dos ditames dos romanos. Diz que estava vivendo numa pobreza total. Estava vivendo uma pobreza total. Os que tinham uma vida melhor era a classe sacerdotal, que estava do lado do governo, né? E que não queria de maneira nenhuma se levantar contra o governo para não ter dificuldade financeiramente, né? Não ter dificuldade financeiramente, para não mexer com a sua economia, para eles permanecer sempre no privilégio, a classe sacerdotal. Aí Jesus foi contra essa classe dominante e também contra a classe política, que era a classe os romanos, o Estado, né? Contra a força. Como rebelde, dizendo que era o Messias, entrou montado num jumento e nada aconteceu, para dizer que estava se cumprindo a profecia e nada aconteceu, ele foi preso como rebelde, como um criminoso, foi morto como criminoso, porque diz que na época em que Roma ali estava dominando, diz que centenas de judeus foram crucificados, não só Jesus, não só aqueles 2 ladrões que foi ali, estava junto com ele ali, como os evangelhos mostram ali, só aqueles 2. Milhares de judeus foram crucificados, mortos, porque essa era a maneira de castigo de Roma. Primeiro, dava uma surra, né, na pessoa, estrompava bem a pessoa, depois crucificava na cruz. E aquela pessoa ali não podia tocar o pé no chão. Era isso. E foi muitos judeus que foram mortos assim, como criminosos, como bandidos, como pessoas revoltosas, pessoas que foi contra o regime. E não foram bem-sucedidos e se deram mal. Assim foi Jesus. Então Jesus não morreu pela culpa de ninguém. Morreu pela sua própria culpa. Ele morreu pela sua própria culpa de se levantar contra as autoridades, de ser um rebelde. E o que ele ganhou com isso? Nada. Morreu cedo. E os seus discípulos continuaram com os mesmos pensamentos e teve que sair fora de Jerusalém. Para também não ser decepados, não ser presos, né? Não ser presos e mortos também. Isso foi o que aconteceu. Jesus não cumpriu a profecia, não foi o Messias e morreu porque quis ser um revolucionário, se rebelou contra as autoridades e deu no que deu. Morreu pela sua própria culpa e não pela culpa dos seres humanos. Não morreu pelo pecado de ninguém, porque não precisava morrer pelo pecado de ninguém. Ele morreu pela sua própria culpa. A própria Bíblia hebraica diz assim: a alma que pecar, esta é que morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. Aquele que pecou é que tem que responder pelos seus erros. Então Jesus foi que cometeu o erro perante as autoridades. Eles acharam que ele tinha cometido crime contra o Estado, e não só ele, outros também. E foi morto, crucificado e morreu pela sua própria culpa. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal.
Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem.